paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre das lições Betel Dominical de 2021. O tema da lição desse trimestre é Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. O comentarista da lição desse quarto trimestre é o pastor Abner Ferreira, ou Bispo Abner Ferreira. E a lição de número 1 vai falar sobre este maravilhoso propósito da salvação. O texto áureo da nossa lição ela vai nos dizer o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. A verdade aplicada. Deus nos elegeu, nos deixou uma epístola para revelar a grandeza de seu plano de salvação. Um projeto elaborado antes de tudo existir. Os textos de referência estão em Efésios 1, do 1 ao 3, verso 5 e verso 6. Eu vou ler os textos de referência, mas eu vou emendar com o texto áureo, que é Efésios 1:4, que não está no meio desses textos de referência, para pegar um contexto bem legal. Vamos lá. Efésios 1:1. Aí eu vou pegar essa sequência. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então vamos entrar no tópico de número 1. Aqui, a cidade de Éfeso, é importante nós frisarmos que essa Éfeso, nos tempos de Cristo, ela era uma grande metrópole. Ela possuía mais de 200 mil habitantes já nessa época e, na verdade, ela já era um grande centro religioso. Essa epístola aos Efésios, ela foi escrita provavelmente no ano 61 depois de Cristo. Assim, ela tem essa datação em vários comentários bíblicos, como o comentário bíblico Beacon, a própria Bíblia de Estudo Pentecostal, e algumas outras elas sugerem essa data, a data de escrita. Paulo, quando escreve essa carta, provavelmente ele já não estava mais em Éfeso, mas ele já estava preso em Roma, já estava em Roma, já aguardando ali praticamente o período do seu martírio, mas ele tinha uma certa liberdade tanto para escrever, como para fazer suas meditações. E o apóstolo Paulo, aqui nós vemos que ele traz essa mensagem a essa igreja com alguns objetivos, mas antes de abordarmos esse objetivo, vamos frisar um pouco acerca dessa cidade. Éfeso ela é uma cidade muito antiga. Os registros mais antigos dessa cidade são por volta do século X ou cerca de 1000 anos antes de Cristo. É uma cidade muito antiga, e por ser tão antiga que não se sabe ao certo quem foi o seu fundador. Sabe-se que povos jônios esteve naquela região e provavelmente acredita-se que eles foram os fundadores, mas isso não se pode afirmar. Éfeso ela se torna essa grande metrópole ali
por volta do ano 134, ano 127, ali antes de Cristo, quando o Império Romano ele começa a tomar aquela região, né? E toma conta daquela cidade, e ali começa a ser um grande centro, né, comercial do Império Romano. É uma das maiores fontes de lucro para ele. Mas o que movimentava boa parte da economia dessa cidade eram os artefatos religiosos, né? Havia sim as grandes navegações, mas o que movimentava de forma maior era ser ali um centro religioso. O centro religioso já não era mais em Jerusalém, o centro religioso já não era mais em Antioquia da Síria, o centro religioso agora era em Éfeso, né? E nós vemos que ali havia um templo da deusa Ártemis dos gregos, que é a mesma deusa Diana dos romanos, né? Então, nesses períodos religiosos, vinham embarcações de todos os lugares para visitar ali aquela cidade, para que eles realizassem os seus cultos, né? Nesse templo havia cerca de 1.000 prostitutas cultuais, para você entender isso, né? E quando o evangelho chega naquela cidade, o evangelho começa a ser espalhado naquela cidade, quando nós vemos essa história relatada ali no livro de Atos, ali por volta do capítulo de número 19 em diante ali, nós vamos ver que o evangelho ele gera esse baque nessa economia dele, porque a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus, o evangelho, ele prevalecia na cidade de Éfeso. Então as pessoas que tinham livros de bruxaria começam a pegar esses livros, levar em praça pública e queimá-los, né? Queimar esses livros, então dá esse baque. Aí a igreja ela começa a ser perseguida nessa cidade de Éfeso por causa desse tipo de coisa, né? Por quê? Porque atrapalhou a economia da cidade ali e que gerava um lucro. Então, quando o evangelho chega naquela cidade ali, então há esse baque, né? Há esse confronto direto. Então, Paulo ele escreve a essa igreja para mostrar o que Cristo fez para a sua igreja, para o seu povo, e nós vamos ver isso através da lição, né? Aí aqui no tópico 1 vai falar ainda que Paulo ele destaca a função cósmica de Cristo, seu domínio sobre os poderes angélicos e a sua soberania sobre todo o universo. Deus ele é soberano, Cristo ele é soberano sobre todas essas coisas do universo. E vai mostrar que essa superioridade de Cristo, né, esse governo de Cristo, ele é superior. E é por meio disso que nós vamos trazer esse ponto de partida dessa lição de número 1. Vamos para o tópico 1.2. A apresentação do mistério de Cristo na igreja. A carta começa com um hino solene que reflete as características do estilo litúrgico que é inspirado nas grandes bênçãos judaicas. Seu tema é o mistério de Cristo. Isto é o desígnio divino da salvação, escondido em Deus, desde a eternidade anunciado pelos profetas e plenamente realizado em Jesus Cristo. A iniciativa desse desígnio pertence ao Pai. Foi Ele quem nos escolheu e nos predestinou para sermos filhos adotivos, mas quem cumpre a ação salvadora do Pai é o seu Filho amado, através do Espírito, que é o penhor da nossa herança na glória. Então, algo muito forte nesse tópico aqui, 1.2, é essa questão dessa predestinação, dessa eleição feita antes que os mundos fossem criados. Nós conhecemos muito bem aquele texto que diz em Apocalipse capítulo 13, de verso de número 8, sobre o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Paulo, ele fala desse sacrifício, dessas bênçãos espirituais já preparadas desde a eternidade,
né? Existe uma discussão muito forte aí entre calvinistas e arminianos, né? Umas teorias fundadas por João Calvino, né? Que é essa teoria calvinista, e outra que eles trazem como por Jacobus Armínio, né? Que ela difere, vamos dizer assim, os pontos centrais da teologia, porque enquanto que essa salvação, sim, era preparada desde a eternidade, mas que o sacrifício de Cristo não foi por todos, foi por alguns. Já Armínio acreditava que esse sacrifício, sim, tinha sido por todos. Então, essas teologias, elas se divergem nessas coisas. Nós acreditamos que Cristo morreu por todos, sim, mas o que vai gerar grandes discussões acerca desse tema, acerca dessas coisas, vamos olhar para, assim, de uma forma muito simplificada para o lado calvinista, né? Se Cristo ele não morre por todos, ele morre para esses chamados, quem Deus elegeu, ou seja, os eleitos, qual é a necessidade de pregar o evangelho? Qual é a necessidade de se expandir o evangelho? Porque se essas pessoas foram eleitas antes da fundação do mundo, então, de uma forma ou de outra, em algum período da história, em algum período da sua vida, essas pessoas vão ser direcionadas para Deus, para esse caminho de salvação. A resposta para eles é bem assim, que sim, existe essa eleição, essa predestinação feita desde a eternidade, né? Que Deus, antes dos tempos mais remotos, podemos dizer assim, já preparou essa salvação e elegeu alguns. Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, e ele vê, ele conhece todas as coisas. Então, Deus, ele escolhe esses povos, né? Mas o meio que ele vai ser salvo, aí sim há essa necessidade de pregar o evangelho. Já os arminianos, ou por que não dizer os assembleianos, que seguem essa teoria arminiana, crê que Cristo sim morreu por todos, né? Cristo morreu por todos, e nós podemos trazer assim para exemplificar isso de uma forma muito fácil, né? Essa teoria de predestinação em visão arminiana, ou melhor dizendo, assembleiana, como uma pessoa que compra uma passagem de ônibus daqui para Bahia. Como uma pessoa que compra uma passagem de ônibus daqui para Bahia. Essa pessoa está predestinada a chegar lá por causa dessa passagem que foi comprada para ela, né? Mas, às vezes, ela, passando pela divisa aqui do estado de Goiás, antes de entrar na Bahia, ela decide descer do ônibus. Então, nós trazemos essa predestinação divina, tipo o sacrifício de Cristo. Cristo morreu para nos dar salvação, mas existe uma responsabilidade humana disso aí. Tipo, Cristo deu o primeiro passo, mas nós é que temos que dar o nosso passo agora, estar preparados e prontos para seguir verdadeiramente esse caminho, porque Cristo, na verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Passando para o tópico 1.3, nós vamos falar sobre a essência da epístola. Paulo, ele deixa muito claro que não basta apenas contemplar o mistério de Cristo e bendizer ao Pai por seu desígnio de amor. É necessário viver nesse mistério e ser coerente com esse desígnio. Se todas as coisas foram reunidas em Jesus, como os cristãos podem viver desunidos? Na igreja há uma diversidade de dons e funções, mas essa diversidade ela é necessária, longe de ser um obstáculo à sua unidade. Deve contribuir para enriquecê-la e torná-la mais manifesta. Como todo corpo é a maneira de um edifício, a igreja deve crescer constante e harmonicamente com a contribuição de todos, até atingir a medida e a estatura completa de Cristo. Então não basta eu
apenas contemplar o mistério de Cristo e bendizer ao Pai por causa desse desígnio de amor, ou seja, por causa dessa predestinação, né? É necessário viver isso, né? Quando nós estudamos a fundo, né, essa questão de predestinação, eleição, né, tanto na visão arminiana quanto na visão calvinista, nos calvinistas eles vão falar sobre a perseverança dos santos, né? E os arminianos vão falar sobre a segurança em Cristo, que só mudam as palavras, mas o significado é o mesmo. Ou seja, o que evidencia que uma pessoa foi salva por Cristo verdadeiramente é as suas atitudes, é as suas obras, né? Quando nós vemos esse paralelo entre a salvação, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Aí Tiago ele traz aquele paralelo assim: você me mostra a sua fé, eu te mostro as minhas obras. Ou seja, a fé ela é evidenciada por essas obras. O que é essas obras? O fruto da fé, né? Uma mudança de conduta, uma mudança na forma do falar, toda essa mudança que Cristo faz através dessa pessoa, né? Isso é evidenciado por isso, não vivendo mais conforme o curso deste mundo, né? Deste mundo perdido, deste mundo decaído, né? Cristo ele verdadeiramente ele faz essa mudança. Então nós que somos salvos, nós vamos identificar isso através dessas obras. Como Cristo disse, pelos seus frutos o conhecereis, porque a árvore que não produz o fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Ou seja, então, tipo assim, o fruto que a árvore dá vai identificar que árvore que ela é. Se ela é uma árvore que presta ou uma árvore que não presta. Eu não estou falando aqui que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, não. A salvação ela não está e ela nunca esteve na mão do homem. E seria a coisa mais repugnante de dizer que a salvação está na mão do homem. A salvação está única e exclusivamente na mão de Deus, né? A palavra da salvação para aqueles que se salvam, sim, é graça, mas para aquele que está sendo perdido, que é chamado filho da perdição, para ele é justiça. Ou seja, quando ele ouve essa palavra de salvação, que Cristo morreu por ele, ele gera repugna. Né? Ele gera repugna. Mas nós temos que continuar a pregar o evangelho, nós temos que continuar a ser verdadeiros cristãos. Por quê? Porque essas obras que nós fizermos vai evidenciar o que Cristo já tem feito por nós desde a eternidade. Tópico 2. Os privilégios concedidos por Jesus Cristo. No 2.1 vamos falar sobre a graça e a paz. No 2.2 vamos falar de onde tudo se origina. E abençoado com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais. Paulo ele sabia reconhecer perfeitamente que Deus era a verdadeira fonte de onde tudo se origina. Ele tinha todos os motivos para bendizer o Senhor em todo o tempo. Ele reconhecia perfeitamente que a graça nos havia proporcionado e como nos tornamos abençoados por meio dessa nova aliança com Cristo. No 2.1 fala sobre a graça e a paz. A graça e a paz, ela era uma saudação muito comum na igreja primitiva. Efésios 1:2, Filipenses 1:2, 2 de Pedro 1:2. A tradução judaica usava somente a palavra hebraica shalom, traduzida como paz, mas Paulo, divinamente inspirado, dá um sentido muito mais especial a essa saudação, quando ele acrescenta o termo grego charis, que pode ser traduzido como graça ou encanto. A palavra grega possui dois conceitos importantes. Aparece como um dom imerecido, retratando algo amável, que indica que na vida cristã deve haver bondade e encanto. O shalom significa que tudo que se refere
e se relaciona com o bem supremo do homem, significa tudo o que se relaciona com o bem supremo do homem. A paz, do grego eirene, indica tranquilidade, bênçãos que desfrutam todos os que estão em Cristo, por terem sido reconciliados com Deus. Portanto, graça e paz são duas expressões de enorme significado para a fé cristã. Essa palavra graça e paz, nesse tópico 2.1, ela tem um significado muito íntimo ligado ao cristianismo. Porque quando a gente fala sobre graça, a gente está descrevendo algo que ninguém na face da terra pode merecer. Nós não merecemos, mas nós recebemos. Né? Nós entendemos que a graça é um favor de Deus que é imerecido ao homem. Então, nós não merecemos isso. Então, por meio dessa graça, o homem ele recebe essa salvação de Cristo, porque todos nós, segundo o próprio livro dos Filipenses, Efésios, na verdade, capítulo 2 e verso 1, fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, se eu perguntar quem morreria por um justo, alguém poderia morrer. Né? Mas quando eu falo quem morreria por aquele que até às vezes entrou dentro da casa de alguém, ou de um parente, ou até mesmo da sua casa, e por um motivo matou algum parente, alguém que você amava. Ninguém teria coragem de morrer, queria mais é que essa pessoa morresse. Nós seremos hipócritas se nós falarmos diferente disso. Por quê? Porque o coração do homem é mau. Deus enxerga isso no homem em Gênesis 6, que o homem ele é mau. Entendeu? Então, o coração do homem é mau. Então, essa graça, nós recebemos algo que nós não merecemos. O homem é mau na sua essência. Embora, por mais que pareça que tem algo bom, no fundo, os desejos, os desígnios do coração do homem são sempre maus, egoístas, pensam somente em si mesmo. Então, quando eu falo de graça, é eu receber algo que eu não mereço, a salvação. Estamos falando de salvação aqui. Receber algo que eu não mereço, salvação. E a paz, aqui, sobre graça e paz, a paz é a evidência dessa graça que eu recebi. Ou seja, por causa da graça que eu recebi, agora nós temos paz com Deus, ou seja, nós fomos reconciliados com Deus. Então, quando Cristo fala ali no seu Sermão da Montanha, ali Mateus 5, 6 e 7, né, que os pacificadores dessas pessoas, quando nós olhamos para esse tipo de situação, nós vamos ver que muitas das vezes o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas nós permanecemos de pé porque Cristo é o nosso fundamento, Cristo é a nossa rocha. Ele nos dá essa paz no momento da dificuldade. 2.2. A fonte de onde tudo se origina. Dirigindo-se ao povo de Éfeso, Paulo faz duas importantes colocações acerca de si mesmo e de seu apostolado. Ele não usa de vanglória quando afirma que se tornou apóstolo pela vontade de Deus. Efésios 1. É importante a gente dar uma parada e frisar aqui nessa questão do apostolado de Paulo, porque quando a gente olha para as mídias, para a internet, a gente vê muitas igrejas surgindo e tem uma moda muito grande aí dos chamados apóstolos. A exemplo, muitos deles são conhecidos pelo Brasil, né? Podemos dizer assim, mas essa classe de apóstolo não pode ser chamada de apóstolo, né? O que denomina um apóstolo? Qual o cargo bíblico que Cristo deu para apóstolo? Não existe esse negócio de apóstolo na atualidade. Nós não podemos interpretar isso. Porque quando nós olhamos para a Bíblia em si, nós vamos observar que para ser um apóstolo, ele tinha que ter presenciado algumas coisas ou ter feito algumas coisas. Entendeu? Então, um desses critérios era ter visto a ressurreição de Cristo.
ou ter um encontro pessoal com Cristo. Entendeu? Um encontro pessoal com Cristo, um chamamento individual de Cristo. Esses apóstolos da atualidade não são verdadeiramente apóstolos, nós temos que tomar cuidado com isso. Não existe esse negócio de novos apóstolos. E outra coisa, esses apóstolos, eles tinham uma intimidade tão grande com a Escritura que ele trazia uma nova interpretação da Escritura sem fugir do seu contexto, né? Sem fugir do seu contexto. Outros, eles foram divinamente inspirados para nos trazer uma revelação do Novo Testamento, trazendo uma nova revelação da Escritura, escrevendo o Novo Testamento, esses apóstolos. Podemos aí citar Mateus, podemos citar aí João, podemos citar aí Pedro, podemos citar aí Tiago. Então nós vemos que esses sim trouxeram uma revelação para nós. Agora, tudo que esses apóstolos da atualidade nos trazem dessa revelação bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não é algo conhecido, é algo conhecido. Entendeu? Pode ter sido algo dado pelo Espírito Santo na questão da aplicação, mas na questão da hermenêutica, podemos dizer assim, da própria interpretação dentro do contexto, vai ser sempre a mesma coisa, coisas que ele às vezes estudou, embora eu tenha muito cuidado com isso, porque muitas dessas pessoas que se auto-intitulam apóstolos, na verdade, nem amam os estudos bíblicos, as escrituras, a ponto de estudá-la de forma profunda, né? Porque a maioria desses apóstolos são de denominações chamadas neopentecostais, né? Onde o foco dessas congregações nunca foi o reino dos céus, mas sim o que o reino de Deus pode proporcionar, que na verdade o foco deles não é o reino, é o mamon, é o dinheiro, é essas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão desses apóstolos. O que eles pensam acerca dessas coisas? Analisar tudo isso. Tudo isso tem que ser analisado. Continuando, Paulo vivia um assombro e uma grande admiração por ter Deus escolhido um homem como ele para tal missão. Ele sabia perfeitamente que sua eleição aconteceu devido à imensa graça de Deus, não porque fôssemos merecedores, ou seja, é aquela questão que nós falamos no tópico anterior. Não é porque eu mereça, não é porque haja algo de bom em mim. Né? O próprio apóstolo Paulo era um assassino de cristãos, ele pegava cartas, indutos para perseguir os cristãos e até mesmo matar. Então não tinha nada de bom nele, mas Deus enxerga algo de bom no apóstolo Paulo. Deus enxerga em Paulo um objeto para a expansão do evangelho. E Deus faz isso nele. Né? O apóstolo Paulo, uma vez me perguntaram por que Deus chamou o apóstolo Paulo, por que não chamou o outro? Nós temos que olhar para a história desse homem, nós vamos ver que esse homem foi um líder religioso, um fariseu. Aprendeu aos pés de Gamaliel, que era uma escola, vamos dizer assim, um dos maiores mestres da sua época. Nós vamos ver que era um homem extremamente enraizado no judaísmo, então ele sabia como funcionava a mente desse povo. Era um homem poliglota, né? Falava várias línguas. Era um homem que seu nome é Saulo de Tarso, mas também é Paulo de Tarso. Saulo por causa que ele é da descendência judaica. Paulo porque os seus pais compraram para ele a cidadania romana. Né? Algo que custava muito caro naquela época. Então ele tinha livre acesso em todas essas regiões do Império Romano. Ele tinha esse livre acesso. Então Cristo vê em Paulo um objeto para a pregação do seu evangelho. Como assim, irmão Cristo? Você está falando que nós somos principalmente um objeto na mão de Deus? É como se nós fôssemos marionetes. Sim, nós olhamos para Jeremias ali, capítulo de número 18. Deus ele faz o que quiser com o seu vaso.
Romanos capítulo 9 vai falar lá que Deus faz vasos para honra e vasos para desonra. Então Deus faz o que Ele quer. Então Paulo ele reconhece ali que se ele está sendo usado por Deus é por causa da graça e não porque ele fosse merecedor. Em forma de gratidão, ele usa o termo bendito para dar exclusivamente a Deus e legitimar aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Somente o Senhor é digno de ser chamado bendito porque ele é a fonte onde tudo se origina. 2.3 Abençoado com todas as bênçãos espirituais. Paulo também nos apresenta duas poderosas perspectivas acerca das bênçãos divinas. Primeiro, ele fala da abrangência de nossas bênçãos, tendo todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3. No Antigo Testamento, Deus prometeu bênçãos materiais a Israel como uma recompensa por sua obediência. Deuteronômio 28, do 1 ao 13. Agora, ele promete suprir todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza. Em segundo lugar, Paulo ele fala sobre a esfera das nossas bênçãos. Elas se encontram nas regiões celestiais. Além das bênçãos que suprem nossas necessidades terrenas, o Senhor tem bênção celestial para nos capacitar para todas as coisas. Então, quando nós olhamos para essas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, que agora nós temos paz com Deus, que nós fomos reconciliados por meio de Cristo, que o sangue de Cristo nos comprou, nós temos que observar essa coisa e ser fiel, né? Permanecer fiel em todo o tempo, louvando e dando graças a Deus, porque Cristo nos libertou desse arguilhão da morte, desse laço da morte, nos tirou desse lamaçal de pecado e agora nós temos essa paz com Deus, nós temos essa vida com Cristo, né? Então em tudo nós temos que dar graças a Deus, porque querendo ou não, quando nós observamos, até muitas pessoas dentro da igreja, que nós acreditamos que Cristo morreu sim por essas pessoas, e nós olhamos para a vida que essa pessoa vive, uma vida murmuradora, uma vida reclamando de que tudo falta, né? Nós vamos, às vezes, muitas das pessoas surge até o questionamento, por que tal pessoa sofre tanto, né? Então, nós temos que parar de reclamar e começar a agradecer por todos os benefícios que Cristo tem feito por nós, né? Cristo tem feito por nós verdadeiramente. E às vezes, muitas das vezes, o motivo das provações que nós vivenciamos, que nós passamos, é porque Cristo está nos lapidando, porque Cristo está moldando algo em nós. Tópico 3. As grandiosas riquezas da graça. No 3.1 vai falar sobre eleitos em Cristo. 3.2, uma poderosa redenção. E 3.3, filhos adotivos. Nessa seção, Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Ele apresenta os propósitos da nossa eleição em Deus e os efeitos dessa redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas dessa tão grande salvação. 3.1. A doutrina da eleição nos causa bastante perplexidade. O fato que Deus nos escolheu antes de criar o universo nos revela a sua presciência e seu propósito. Paulo ressalta duas coisas maravilhosas advindas dessa escolha. Primeiro, ele nos escolheu, e essa escolha não parte da vontade de homem algum. João 15,16. Esse texto de João 15,16 fala assim que nós não escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Então, Ele não nos escolheu porque nós éramos bons, nós já dissemos isso, mas escolheu para que nós pudéssemos fazer algo de bom. Em segundo lugar, Ele nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, e não em nós mesmos. Também nos escolheu com propósito para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando nós olhamos para essa eleição de Deus, né, desde a eternidade,
nós vamos ver que Deus não enxergava nada de bom em nós. Mas Deus sabia que o mesmo poder que Ele tinha em Cristo Jesus para ressuscitar o seu Filho dentre os mortos, Deus ele também tem o poder para transformar a minha e a sua vida. Deus tem esse poder. Deus ele ainda transforma. Deus ainda é capaz de transformar. Deus ainda pode transformar todas as pessoas. Ninguém é tão ruim para que Cristo não possa salvá-lo, não tenha a oportunidade de salvá-lo. Cristo ainda salva. Cristo ainda liberta. Aqueles às vezes que nós olhamos e falamos para esse não tem salvação. Deus ainda é poderoso para poder salvá-lo. 3.2. Uma poderosa redenção. A redenção da humanidade está intimamente ligada à ideia do sacrifício com derramamento de sangue. A morte de Cristo e o derramamento do seu sangue precioso resultaram na remissão dos pecados de toda a humanidade. Desse modo, a redenção trouxe um efeito à nossa justificação diante de Deus. A graça que foi derramada sobre nós é tão poderosa que, além de quitar completamente nossa dívida diante de Deus, ainda nos abriu a porta de acesso para que pudéssemos conhecer as riquezas de sua graça. Acerca da graça, Paulo faz a seguinte afirmação: ele nos faz agradáveis. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados por sua graça. Ou seja, nós não merecemos essa redenção em Cristo, mas ele nos redimiu. Levítico 17:11 vai falar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Cristo ele verte o seu sangue para nos tornar agradável a Deus. Quando nós olhamos para a remissão do pecado no Antigo Testamento, nós vamos ver que eles pegavam ali o cordeirinho, levavam diante do sacerdote, a pessoa que cometeu o pecado colocava a mão sobre a cabeça do animal, eles imolavam ali o animal, pegavam o seu sangue, espargia 7 vezes sobre o altar, Então havia todo um ritual, era necessário haver esse derramamento de sangue. Quando se colocava a mão sobre a cabeça do animal, era o sentido de estar transferindo a minha culpa para aquele animal. Mas Hebreus capítulo de número 10 fala que todas essas coisas eram somente a sombra, desse sacrifício de Cristo que haveria de vir. Então Cristo ele derrama o seu sangue, ele verte o seu sangue na cruz do Calvário para te dar e para me dar uma oportunidade de salvação. 3.3. Filhos adotivos. Paulo nos diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. E de acordo com a sua pura afeição de sua vontade, Efésios 1:5, a adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro de uma família. Ele age dessa maneira para que fôssemos imediatamente apropriar da nossa herança e desfrutar das riquezas espirituais ortogadas pela graça. Um bebê ele não pode herdar legalmente uma herança. Isso significa que não precisamos esperar até nos tornarmos experientes na fé para nos apropriarmos de nossas riquezas em Cristo.